Fala, fiel! Vou falar mais um pouco do jogo de ontem contra o Fortaleza pelas Copas Sul-Americana, galera. Que jogo do Corinthians e que jogo principalmente do Coronado. Cara, faltava uma partida do Coronado daquela forma. O Coronado foi o cara do jogo desde o início ao final da partida, quando ele saiu, antes do final da partida, quando ele saiu. Ele foi, com certeza, o melhor jogador do Corinthians. E é muito importante o Coronado, galera. Muita gente fala que não dá pra jogar Coronado e Garro, porque eles fazem mesma função, eles não são tão rápido ou meio lento. Mas os dois, cara, os dois juntos seria top no Corinthians. Eu acho que a tendência, se o Coronado manter esse nível de futebol, eu acho que ele tem todas as condições de brigar por uma vaga de titular. E eu não sei agora se o Ramon Dias tem condição, se ele quer mudar o time, se ele quer fazer um esquema de jogo diferente. Eu acho que ele, por enquanto, vai manter 3 volantes em um meia só, como o Garro. Ele gosta de um volante mais marcador ali, que joga atrás do Garro, tipo o Bidon, que jogou ontem com o Ryan. Então, eu não acho que ele vai querer colocar o Garro e o Coronado junto, mas seria top, cara. Não só porque o Coronado chegou com pompas de grande jogador, com salário estratosférico e não conseguiu manter o futebol, porque ele teve um pouco de lesão. Mas você sabe quando o jogador joga, quando ele entra em campo, você sabe que ele joga, e joga muito. Ele tem uma qualidade técnica muito boa, na minha visão. Ele lembra um pouco o Deco. Ele não é muito rápido, mas também não é muito lento, e ele conduz a bola com muita categoria e tem o chute. O chute dele é muito bom. Ele deu um chute aí contra o Flamengo, que, pelo amor de Deus, horroroso, mas quando acerta é só golaço, é só patada, é só gol para ficar vendo várias vezes de novo, né, galera? Mas o Corinthians teve uma atitude excepcional contra o Fortaleza. O time jogou leve. Muito disso foi por causa do meio campo. Eu acho que o Ryan e o Bidon ali, cara, deu uma sustentação no meio campo espetacular. Os caras jogou muito, o moleque novo, pulmão 0 bala. Os caras marcou, o Ryan marca muito, o Bidon saiu muito pro jogo também, e o Charles também. Os três, para falar os três no meio de campo, acho que levou o Corinthians naquela vitória, porque todas as bolas que chegavam com o Thales Magno, toda bola que caiu no pé do Yuri, chegava limpo. E tipo, os caras fizeram ali um trio naquela base antes da zaga, que facilitava muito para a zaga do Corinthians. Então, pô, quando a bola chegava na zaga do Corinthians, já chegava esmagada, já chegava prensada, e ficava fácil ali pro Félix Torres e o Kaká tirar. Falar do Kaká também, o Kaká jogou muito. Eu acho que o Kaká tem que ser titular. O Félix Torres também jogou muito, mas precisa de mais, precisa jogar mais, precisa ter mais minutos, mas o Kaká tem que ser titular junto com o André Ramalho. O Corinthians e o Ramon não tem que tirar o Ranieri. O Ranieri não tá merecendo. O Ranieri, nessa melhora do Corinthians, ele não acompanhou essa melhora do time do Corinthians. Eu acho que o Ranieri estava se destacando mais no Corinthians quando o Corinthians estava muito ruim, quando o Corinthians ainda não estava com um time com grandes jogadores, com um time melhor. Não tava dando certo. Tava parecendo mais o Ranieri, mas o Corinthians estava perdendo. O Corinthians estava jogando muito mal, e toda a partida o Corinthians jogava muito mal, mas a gente ainda falava que o Ranieri era o melhor do Corinthians, que o Ranieri era isso e aquilo, é o único jogador que estava salvando e tal, junto com o Garro. Era sempre o nome do Ranieri, e estava aí nos melhores. Mas, infelizmente, com essa mudança de jogadores aí, com essa chegada de novos jogadores, o Ranieri ainda não embalou no Corinthians. O Ranieri não faz jus a camisa de titular para ele nesse momento, e eu acho que o Ramon Dias tem que ver isso. O Emiliano Dias, o filho dele, eles têm que conversar, rever partidas e entender que não é momento do Ranieri ser titular. Cara, o Ryan tá jogando muito, o Bidon tá jogando muito, o Charles tá jogando muito, o Alex Santana, quando vai voltar a titular, que é um cara que tem uma técnica diferente, é um cara que ele faz a parte da volância e faz o ataque muito bem também, ajuda no meio campo também, vai ter que encontrar espaço para ele, mas nesse momento não tem como o Ranieri jogar. Ele talvez goste de jogar de zagueiro ou de volante, eu não sei
qual que é a dele, mas não dá, galera. Ontem, até mesmo o Hugo, na minha opinião, o Hugo jogou muito bem, o Hugo não comprometeu, foi ali um terceiro zagueiro meio falso ali, de lateral esquerdo, porque eu acho que ele faz mais a zaga melhor do que a lateral em si. Não foi muito utilizado, diferente do Fagner. O Fagner jogou demais. O Fagner, eu sinto que o Fagner tá voltando a ser aquele Fagner dos últimos anos do Corinthians, aquele Fagner que dava gosto de ver, aquele cara que ajudava o time. E essa chegada também do Ramon Dias, entender que o Fagner não é um jogador para jogar todos os jogos, que o Fagner precisa sair durante a partida. Eu acho que está fazendo bem ao Fagner, aí tá ajudando ele a manter um nível de partidas melhor, porque o Fagner já tem 35 anos, não é mais um garoto, é um cara já cansado do futebol, é um cara que já teve algumas lesões, então o Fagner precisa jogar menos, mas jogar com qualidade. É isso que ele fez contra o Fortaleza, jogou muito, já tinha jogado bem contra o Flamengo, tinha jogado bem também um pouco contra o Fortaleza, contra o Botafogo, e jogou muito bem ontem, passou muito também essa vitória do Corinthians, esse melhora do Corinthians no Fagner. O Fagner, quando tá bem, o Corinthians também tá bem. Eu acho que tá um pouco com eco aqui, mas vocês me perdoam, galera. Mas, então, eu acho que o Corinthians tá muito bem, o Corinthians tá incorporando aos poucos. Eu tenho certeza que esse time vai ficar muito melhor com a entrada do Memphis Depay. Gostei muito do Carrilho. Também ainda tem o José Martins, que eu não falei nele, mas ele é tido como titular. Cara, o Corinthians tem uma missão muito boa, uma missão muito importante de definir quem vai ser os volantes. O Corinthians está bem servido de volantes, então a gente tem jogadores para titular, jogador para entrar e continuar rendendo o mesmo que o titular estava rendendo. Então, o Corinthians não tinha antigamente, há pouco tempo, jogadores para substituir. Agora o Corinthians tem, isso é muito bom. Então o Corinthians tem dois jovens que pediram passagem, tem os veteranos, que é o José Martins e o Carídio, que vai entrar nesse time com certeza. Tem o Charles também, outro jovem que vai jogar, o Alex Santana. Então, galera, o Corinthians está bem servido de jogador. Eu acho que é a melhor fase aí dos últimos anos do Corinthians, em termos de elenco, em termos de jogador. Esse elenco do Corinthians é muito forte, precisa embalar, precisa jogar muito contra o Atlético Goianiense e precisa ir na próxima semana contra o Fortaleza aqui, vencer e vencer bem, sem restar dúvida que o Corinthians renasceu, o Corinthians voltou a ser o Corinthians que era nos últimos anos, né, galera? Se você chegou até aqui, teve paciência dessa análise do time do Corinthians, deixa o seu like, sua inscrição, é muito importante que nesse vídeo, só peço o like e a inscrição no final. Então, senta o dedo no like, se inscreva, galera. Fique com Deus, fui.